Gênesis 14, versículo 12, está escrito assim: tomaram também a Ló, que habitava em Sodoma, filho do irmão de Abrão, e a sua fazenda, e foram-se. Então veio um que escapara e o contou a Abrão, o hebreu. Ele habitava junto dos carvalhais de Manre, o amoreu, irmão de Escol e irmão de Aner. Eles eram confederados de Abrão. Ouvindo, pois, Abrão que o seu irmão estava preso, armou seus criados, nascidos em sua casa, 318, e os perseguiu até Dan, e dividiu-os contra eles de noite, ele e os seus criados, e os feriu, e os perseguiu até Obá, que fica à esquerda de Damasco, e tornou a trazer toda a fazenda, e tornou a trazer também a Ló, seu irmão, e a sua fazenda, e também as mulheres e o povo. Você crê que isso aconteceu? Você crê que o Abrão foi à batalha e venceu? Você crê que o mesmo Deus que deu vitória a ele também vai te dar vitória? Tem disposição para lutar? Tem? Crê que Deus vai falar conosco? Então, por gentileza, coloque tua Bíblia sobre o teu assento e vamos dar para o Senhor e para a sua palavra a melhor salva de palmas que você já deu. Feche os teus olhos, aplaudindo e glorificando. Senhor, nosso Deus e Pai, Deus bendito, santo, amado e todo-poderoso, a tua igreja te aplaude e te glorifica. Abra os céus agora e receba o louvor da tua igreja, e por essa mesma abertura vai derramando a tua graça, a tua bênção, a tua virtude e o teu poder. Ninguém veio aqui ouvir o homem falar, o homem não tem nada a dizer. Todos vamos ouvir a tua voz, a tua palavra. Olha agora os lábios do pregador, a boca do mensageiro. Que o domínio do Senhor cresça, remova toda barreira, todo obstáculo, e envia a tua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra agora vá e produza o resultado para a qual está sendo enviada, em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Senhor. Tome teu assento, por gentileza, mas preste muita atenção, não se distraia. Se você trouxe caneta e papel, tome nota de tudo o que vai ouvir e aprender. Anote tudo, confira tudo. Todo cristão tem obrigação de conhecer a palavra de Deus, tá? Só para contextualizar, antes de entrarmos aqui no que acabamos de ler, Deus havia falado com Abrão para ele sair da sua terra, da sua parentela. Deus havia lhe feito promessas. E ele vai, mas ele leva consigo o seu sobrinho Ló, o irmão de Abrão. Arã havia morrido, e pelo contexto bíblico, Abrão meio que se sente como o pai de Ló, haja vista que seu irmão havia falecido, né, como pai de seu sobrinho. Muito bem, e aí eles chegam no local onde Deus queria que eles estivessem. Deus diz: é aqui, essa terra vou dar para você e para a sua descendência. O Abrão constrói lá um altar, santifica ao Senhor, apresenta lá o sacrifício, ora a Deus. Depois de algum tempo, ele tem que ir ao Egito, ele vai porque a fome naquele local era grande, a escassez. Depois ele volta do Egito, e aí ele vai crescendo, prosperando, enriquecendo, vai aumentando seu gado, seus rebanhos, o ouro, a prata, e o Ló vai sendo abençoado por tabela. A bênção que Deus derramou sobre Abrão vai transbordando para o Ló, e Deus quer fazer assim também na tua vida, em nome de Jesus, viu? Te abençoar abundantemente para que a bênção dele transborde para quem está à tua volta. E aí chega determinado momento que os rebanhos de ambos crescem tanto, que o local onde eles estavam não havia pasto suficiente para todo o rebanho. E aí os pastores que cuidavam do rebanho de um e de outro começam a brigar, a discutir. E aquilo chega até Abrão. E Abrão chama o sobrinho e diz assim: olha, está aí toda a terra diante de nós, escolha. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para o norte, eu vou para o sul. Abrão já compreendia que a bênção de Deus estava nele, não era no lugar. A bênção estava nele, com ele, porque Deus estava com ele. Diga para a pessoa que está ao teu lado: Deus também está com você, viu? A bênção está em você e a bênção vai atrás de você, porque o próprio Deus está em você. Muito bem. Aí o Ló, diz lá o capítulo 13, versículo 10, que ele levanta os olhos e ele vê as campinas de Sodoma. Era próximo do Rio Jordão, então era um largo espaço, tinha muito verde, tinha muita grama, enfim, tinha muito pasto. E aí ele toma a decisão: eu vou para lá. Ele nem sequer ora a Deus, ele nem sequer consulta a Deus, e ele toma uma decisão.
não é? E amados, quando nós tomamos decisões sem pedir a direção do Senhor, nós que arcaremos com as consequências. Quando compreendemos a importância de colocar o Senhor em primeiro lugar e só tomar a decisão depois que Ele der a orientação, teremos êxito, porque Deus vai garantir aquilo que Ele fala. Davi entende esse segredo, por isso que ele consulta a Deus antes de ir a uma batalha. Ele pergunta, eu devo ir? Se Deus dissesse vai, Davi não queria nem saber se o inimigo tinha uma multidão e ele 400 homens, ele ia para cima, porque Deus garantiu a vitória. Se ele tivesse um grande exército e o inimigo fosse menor em número, mas Deus dissesse não vai, ele não ia, porque ele compreendia que a vontade de Deus deveria estar em primeiro lugar. Tem gente, infelizmente, quebrando a cara porque toma decisões precipitadas, toma decisões no calor do momento, toma decisões sem consultar a Deus, e aí vai arcar depois com as consequências. E é o que o Ló vai sofrer. Ele toma essa decisão, ele nem sequer vai pesquisar quem era a turma que morava na região, como é que eles viviam, ele não pesquisa nada disso. E na continuação do capítulo 3 vai dizer que os varões, o povo de Sodoma, era gente má, não era gente boa, eram maus, eram grandes pecadores contra Deus. O Ló não quer saber de nada disso. Ele está de olho, é lá nos campos, ele está de olho, é na água, na cabeça dele, vou ficar mais rico do que já sou. E mal sabia ele que além daquela turma ser gente ruim, além daquela turma ser gente má, ele não sabia que havia por trás a iminência de uma guerra. Porque Sodoma, Gomorra e as outras 3 cidades da região já há 12 anos pagavam imposto para um outro rei. Ló não sabia que estava para estourar uma guerra. E quando a pessoa toma decisões sem consultar a Deus, se ele tivesse consultado, Deus responderia, Deus revelaria, Deus mostraria. Diga assim comigo, o maior interessado no meu bem é Deus. Agora eu tenho que entender isso, né? Você que é mãe, você que é pai, você quer ver o mal do seu filho? Você vê o seu filho para cair num precipício, você vai deixar? Você vê o seu filho, por exemplo, vai cair, se arrebentar, quebrar a cara. Você podendo evitar, você não vai fazer alguma coisa? É claro que vai, não é? Mas enfim, estava para estourar uma guerra. E é o que vai acontecer, não é? 12 anos tinham pagado imposto, no 13º resolveram não pagar mais imposto, e aí o rei que dominava, não é? O rei que cobrava o imposto, falava, não vou mais pagar, vou fazer guerra. E foi o que aconteceu. O rei Quedorlaomer reúne 3 exércitos, com o dele 4, e vem contra Sodoma, Gomorra e as outras 3 cidades da região, e vai haver guerra. E o rei Quedorlaomer era um homem hábil na guerra. O exército dele era treinado, era preparado. Nessa época aqui, era um exército imbatível. Venceram os 5 exércitos, que é o que está no início aqui do capítulo 14. Venceram e levaram tudo e todos daquelas 5 cidades como prisioneiros, inclusive o Ló. Levaram Ló, sua esposa, suas 2 filhas, levaram seu gado, levaram o ouro, a prata, tudo que ele tinha, levaram como prisioneiro, que é o que nós lemos aqui na leitura inicial. Mas diz o texto que um escapou e veio trazer a notícia, e veio dizer para Abrão aquilo que havia acontecido. O versículo 13 diz o seguinte, então veio um que escapara e o contou a Abrão, o hebreu. Ele habitava junto dos carvalhais. Se você tiver uma caneta, grife aí. Habitava junto dos carvalhais. O carvalho, minha gente, é uma árvore cuja dimensão dela, o diâmetro, chega a alguns, tem várias espécies de carvalho, mas alguns chegam a 8 metros de diâmetro. Você tem ideia do que é isso? 8 metros de diâmetro. É uma árvore forte, é uma árvore firme. Onde Abrão morava fisicamente, refletia a condição espiritual que ele já estava. Se ele estava num lugar onde havia carvalho, que é firme, que é forte, ele já estava firmado e fortalecido no Todo-Poderoso. Querido, querida, Deus quer você junto dele, Deus quer você ao lado dele, porque ele é o Todo-Poderoso, ele é o Criador do céu e da terra. Agora, você tem que querer também, você tem que querer, ele não vai te obrigar, você tem que querer estar com ele. O texto deixa claro que Abrão habitava junto aos carvalhos. O carvalho é uma árvore firme, uma árvore forte.
muito mais firme, muito mais forte que uma árvore é Deus, é o Todo-Poderoso. Muito bem. O versículo 14 diz que ele ouviu. Quando ouviu? Ouvindo, pois, Abrão. Quando ele ouve a notícia, amados, ele não agiu como muitos por aí. Se fosse muitos por aí, eu dizer, o problema é dele. Bem feito. Quem mandou ele para lá? Ele que se vire. Ele não foi indiferente. Ele não foi indiferente, amados. Ele não foi. Querido, querida, o inimigo, ele quer agir. O inimigo quer ganhar espaço, território. O inimigo quer tirar aquilo que é nosso, não é? O inimigo quer tomar a família, o inimigo quer tomar a tua paz, a tua saúde, a tua alegria. O inimigo quer tomar o teu emprego, o inimigo quer tomar o teu casamento, o inimigo quer fazer a tua vida um inferno. Esse é o trabalho dele, matar, roubar e destruir. E se você ficar indiferente, ele vai continuar agindo, ele vai ganhar espaço. Quando Abrão ouve aquilo, ele não fica indiferente, não. Ele toma uma decisão. Ele toma uma decisão. Eu vou à batalha. Eu vou à guerra. E o inimigo, olha aqui para mim, ele trabalha em muitos momentos para colocar na cabeça das pessoas, não vale a pena a batalha. Não vale, não é? Dependendo da circunstância, por exemplo, o inimigo chega e diz, para que você vai lutar por esse marido? Isso é um cachaceiro, isso é um pinguço. Separa que é melhor. O inimigo chega, bota no ouvido dizendo, isso é um nóia, isso é um drogado. Você vai morrer de overdose. O inimigo bota na cabeça e diz, tu vai morrer nessa depressão, não tem paz para você não, tu nasceu foi para sofrer, tu nasceu para ver a vida de miséria, de sofrimento, não vale a pena lutar por paz, por alegria, não vale a pena, não lute. E o inimigo trabalha aqui, ó, não vale a pena, não vale a pena. E além dele trabalhar não vale a pena, ele vai dizer que o negócio não tem como vencer. Não tem como vencer, porque humanamente falando, compreenda, Abrão já tem 75 anos de idade, já é um homem idoso. O inimigo que está diante dele é simplesmente o rei mais poderoso da época. Tem 4 exércitos, é imbatível, não havia perdido uma batalha. Ou seja, é alguém forte, alguém grande, alguém poderoso. Ele poderia pensar, eu até quero fazer alguma coisa, como é que eu vou fazer? Eu sou idoso, eu não tenho exército, eu não tenho nada. Ele não deu desculpa, ele agiu. Diga para a pessoa que está do teu lado, deixa o vitimismo de lado, deixa o derrotismo de lado. Deus quer ver o povo dele tomando decisão, e decisão de batalhar, e decisão de guerrear. Ele tomou a decisão, eu vou à guerra, eu vou à batalha, não é? Ele tomou essa decisão. E amados, se a pessoa perde o ímpeto de guerra, ela já está derrotada e não percebeu, não é? Note que quando a pessoa tem um ímpeto de guerra, né, e ela crê, Deus é comigo, eu já venci, ela vai para cima. Nós vemos um jovem Davi, que era um adolescente, olhando um gigante e dizendo, quem é esse incircunciso para afrontar o exército de Deus vivo? Eu tenho aliança com Deus, ele não tem. Quem arrancou a cabeça de quem? O Golias arrancou a cabeça do Davi ou o Davi do Golias? O Davi. Deus é comigo, e foi a luta, e venceu. Só que esse mesmo Davi que lutou, venceu, lutou, lá na frente, perdeu o ímpeto de guerra. Segundo livro de Samuel, capítulo 11, versículo 1, vai dizer que era o tempo dos reis irem à guerra, e o Davi estava onde? Em casa. Perdeu o ímpeto de guerra, vacilou, adulterou, você conhece o resto da história. A tragédia foi grande. Nós não podemos perder o ímpeto de guerra. Eu vou batalhar, eu vou lutar, eu vou vencer, porque Deus é comigo e Ele vai me dar a vitória. Abraão então tem o ímpeto de guerra, ele não está olhando para a condição dele, porque ele é um idoso. Ele não é um jovem de 20 anos, 30 anos, na flor da idade, no auge da forma física. Ele é idoso. Ele não tem um exército destro, preparado. Ele tem gente que cuida do rebanho dele. Mas ele tem uma fé inabalável, e acima disso, com ele está o Todo-Poderoso, e é nisso que ele se apoia. Diz o versículo 14, ouvindo isso, que seu irmão estava preso, armou os seus criados. Ele tomou uma decisão, vou à guerra, e vou para vencer. Mas ele se armou.
Amados, nós também enfrentamos batalhas. E para isso nós temos que estar armados. Diga para a pessoa que está do teu lado, você tem que andar armado, irmão. Ô, pastor, que é isso? É para comprar uma pistola? Não, não é essas armas aí, não. Deus tem armas para nós que são poderosas para destruir toda a força do inimigo. Nós temos que estar armados com a armadura de Deus. Nós temos que estar armados com as armas da nossa milícia, que são poderosas em Deus. Abraão vai na certeza da vitória, mas ele foi. Diga para a pessoa que está atrás, se você ficar de braço cruzado, como é que Deus vai agir? Compreenda que com Deus é uma parceria. A gente faz o possível e Deus faz o... Agora, não adianta querer ficar de braço cruzado. Faz aí, Senhor, estou aguardando a bênção. Estou aguardando a vitória. Liberta esse marido, Deus. Liberta essa mulher, salva esse filho. Meu Deus, muda o coração desse faraó, desse meu patrão. Meu Deus, estou precisando disso, estou precisando daqui. De braço cruzado? Não, de braço cruzado não. Tem que ir para a batalha. Tem que batalhar. Ele foi à batalha e ele foi armado. Ele foi armado. Armou os seus criados, nascidos em sua casa 318. Não era gente treinada na guerra. Era gente que cuidava de ovelha, cuidava de gado, cuidava de plantação. Mas essa turma está movida pela fé. Você consegue imaginar o Abraão dizendo para essa turma toda, nós vamos à batalha, e o Deus Todo-Poderoso, quem falou comigo, vai à nossa frente, e nós vamos vencer, e nós vamos conquistar, e o inimigo não vai prevalecer. O Abraão estava animado. Diga para a pessoa que está do teu lado, desanimado você não alcança nada. Desanimado você não conquista nada. Você tem que crer e ter certeza da vitória e se armar e ir à batalha. A guerra já está vencida. Jesus já venceu. A vitória já está dada. Vamos ver que aqui no Antigo Testamento, minha gente, tinha um inimigo, tinha uma pessoa, tinha um povo. A guerra era literal, mas na perspectiva do Novo Testamento, a batalha é espiritual. Então nós temos que entender, por exemplo, 1 Coríntios 15, 57, vai lá comigo, nós vamos ver alguns textos, acompanha aí, se você for rápido endereço, se não for, vá ouvindo e anotando. 1 Coríntios 15, 57 diz assim, mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor, a vitória vem por Jesus Cristo. Romanos 8:31 diz, se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem será contra nós? Né? Deus é por nós, diga assim, Deus é comigo, Deus é comigo. Então eu tenho que ter certeza, o Todo-Poderoso está comigo. Só que Deus não vai fazer o que é para eu fazer. É eu que tenho que me habilitar, é eu que tenho que dispor o meu coração e é eu que tenho que ir à luta. E aí ele fornece as armas. Segundo aos Coríntios 10, o versículo 4 deixa claro, leia comigo. Segundo aos Coríntios 10, 3 e 4. Porque andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição de todas as fortalezas. Compreenda, amados, que Abraão ele vai enfrentar um rei que comanda outros reis. Ele vai enfrentar uma batalha de alto nível. E olha aqui para mim, a batalha hoje é travada nas regiões celestiais, não é contra carne e sangue. Se você não tiver entendimento, discernimento, dali a pouco você sai no tapa com o marido, sai no tapa com a esposa, dá na cara do filho para largar o vício, não é? Sai na pancada e o negócio só vai piorar. E não é na pancada, e não é no braço, e não é na carne. A batalha é travada em nível espiritual, mas eu tenho que entender como é que batalha, eu tenho que entender como é que guerreia, e eu tenho que usar as armas que tem à nossa disposição. Amados, Jesus já venceu, ele não vai vencer, ele já venceu, e ele quer fazer você vencer também. Agora você tem que entender e usar as armas que ele deu. Você tem uma armadura poderosíssima para vencer qualquer batalha. Agora tem que entender, não é na carne, não é na força do braço. Não, as armas da nossa milícia não são carnais, elas são espirituais. Eu tenho que compreender isso, não é? Eu tenho que compreender. Efésios 6, no versículo de número 12, o texto diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, abre aí, mas sim contra principados, potestades, príncipes das trevas, hostes espirituais da maldade. Note que aqui descreve uma hierarquia satânica.
Uma hierarquia maligna. Do mesmo jeito, eu acho que você já viu um quartel, um exército, você sabe que vai do soldado raso, vai subindo patente até chegar no general, no cabeça. O reino das trevas é assim também. Vai subindo lá, vai desde os demoninhos, qualquer um que você diz, sai em nome de Jesus, ele sai na hora. Aí, à medida que a hierarquia vai subindo, ô amigo, se não tiver consagração, jejum, autoridade, não sai não. Dá risada, não sai não, zomba. Não é? Nós vemos, por exemplo, Lucas 10, Jesus manda os discípulos em missão. Ele vai dizer, cure os enfermos, expulse os demônios. E é o que eles vão fazer. Chegam lá, sai em nome de Jesus, o demônio sai, tal. Aí eles voltam, Lucas 10, 17. Feliz e contente, Senhor, pelo teu nome, até os espíritos se nos sujeitam. Aquilo era inédito. No Antigo Testamento nunca. Quem veio primeiro expulsando demônios foi Jesus e deu essa autoridade aos discípulos. Aquilo no Antigo Testamento não existe. Isso é inédito, isso é novo. Eles voltam felizes e contentes, até os espíritos se nos sujeitam. Nós repreendemos e eles saem. Mas chega um dia, Marcos 9, Jesus está no monte, com Pedro, Tiago e o João, e os outros 9 estão lá. Chega um pai com um rapaz, com um filho. E aí o pai diz, olha, expulse aqui o demônio do meu filho. E os discípulos oram, expulsam, repreendem, e nada do demônio sair. Nada do demônio sair, nada do demônio sair. Dali a pouco Jesus chega. O que é que está acontecendo aqui, essa multidão, esse povo? O que é esse alarde? Obviamente que ele já sabia de tudo, porque ele é Deus, mas, enfim. O que é isso aqui? E aí o pai do rapaz vai dizer, olha, o meu filho, o demônio joga ele na água, joga ele no fogo, eu trouxe ele para os teus discípulos expulsar, e eles não puderam. E aí Jesus pergunta, desde quando isso acontece? E o pai diz, desde a infância, desde menino. Olha só. E aí o homem diz para Jesus, se tu podes fazer alguma coisa, me ajuda. E Jesus diz para ele, se tu podes crer, tudo é possível ao que? Aí ele diz, eu creio, mas ajuda a minha incredulidade. E aí na hora vem o demônio lá, e o menino estribucha e cai no chão, e Jesus repreende, sai! E o rapaz é liberto, fica lá meio que morto, Jesus pega ele, levanta ele está são, está completamente liberto. Os discípulos ficaram com cara de tacho, sem entender. Quando chega em casa, os discípulos perguntam, Senhor, por que a gente não pôde expulsar? E aí Jesus vai responder, porque tem casta de demônio que não sai, senão com jejum e consagração. É disso que Jesus está falando. Consagração, santificação. Tem demônio que está aqui embaixo. Você fala, sai em nome de Jesus, sai. Tem demônio que o negócio está mais em cima. Se você não tiver em santidade, ele vai dar risada na tua cara, vai apontar o dedo na tua cara, vai apontar teus pecados. Né? Tem demônio que o negócio já está aqui. O nível está maior. Né? Lá em Atos 19 vai falar que Deus fazia por mãos de Paulo maravilhas extraordinárias, e tinha lá uns judeus que queriam expulsar demônio. O demônio pegou 2 e deu um couro. Ô querido, o Senhor quer te revestir de poder e te dar autoridade para você vencer todo o levante do inimigo. Agora tem que fazer a sua parte. Nós temos que fazer a nossa parte. E aí, meu irmão, pode ser legião, pode ser potestade, pode ser Satanás, ele vai bater em retirada. Quem está vivo, diga amém. Tiago 4:7, carta de Paulo a Tiago, capítulo 4, versículo 7, está escrito assim: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Pode ser Satanás em pessoa, vai bater em retirada, porque o Todo-Poderoso está conosco, o Altíssimo, o Criador do céu e da terra está conosco. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Então a batalha hoje é espiritual. A batalha hoje é espiritual, não é mais carnal. E numa batalha espiritual nós temos que usar armas espirituais. E a armadura de Deus está à nossa disposição. Deus quer ver o povo dele com a armadura, o capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinturão da verdade, as sandálias do evangelho, o escudo da fé, a espada da palavra, orando e jejuando e vigiando em todo o tempo.
e alerta para os ardis do inimigo, e com discernimento para saber a maneira correta, exata de como agir. Note a estratégia do Abrão, volte lá comigo no capítulo 14 de Gênesis. Note o entendimento do Abrão e a estratégia que ele adota. Ele sabe que em número o inimigo é muito maior. E olha o que ele faz. Encontrou? Gênesis 14, versículo 15. E dividiu-se contra eles, que horário? De noite. Porque de noite a maioria está dormindo. Ia ser menos gente. Sabedoria, estratégia. Ô, meu irmão, Deus vai te dar sabedoria e estratégia em nome de Jesus. Ele vai te dar. E os feriu, atacou, não é? E além de ferir, os perseguiu até Obá. Perseguiu o inimigo até destruir. Compreenda que o inimigo ele é ardiloso. Olha só, tem situações que é jejum e oração. Tem situações que é perdão e abraço. Tem situações que é perdão, abraço e misericórdia. Segundo aos Coríntios 2, vamos ler isso aqui para não ficar nas minhas palavras. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 2, o inimigo ele é ardiloso e ele usa tudo que é meio, ele é astuto, não é? Paulo fala das astutas ciladas do diabo lá em Efésios 6. Encontrou? Segundo aos Coríntios 2:10, e a quem perdoardes alguma coisa, também eu, porque o que eu também perdoei, se é que tenho perdoado, por amor de vós o fiz, na presença de Cristo, para que não sejamos vencidos por Satanás, porque não ignoramos os seus ardis. Oh, amados, o inimigo também trabalha para endurecer os corações, e com o coração duro, ele é quebrado com amor, ele é quebrado com misericórdia, ele é quebrado com abraço. Você já deu um abraço no teu marido, na tua esposa? Você já deu um abraço nesse lá da tua casa, no teu filho, na tua filha? Você já o abraçou e o tratou com amor? Ô, pastor, isso é uma praga, isso é não sei o quê, isso não sei... Vai continuar na carne até quando? Hã? Você acha que o diabo quer ver você feliz? Ele quer ver você destruído, acabado e ir para o inferno com ele. Ele já sabe da sentença dele. Ele já sabe do que está escrito. E ele quer levar o máximo de pessoas possível. E quer fazer da tua vida aqui, ó, enquanto você estiver aqui, ele quer fazer da tua vida aqui o inferno e depois te levar literalmente para o inferno. Eu, você e todo mundo. É o que ele quer. Não é o que Deus quer. Deus quer para mim e para você uma vida abençoada, uma vida feliz, uma vida abundante, uma vida transbordante, uma vida de vencedor nessa terra e a eternidade inteira com ele. Aí depende de nós nos posicionarmos. Depende de nós entendermos e batalharmos e agirmos. Vai ficar sendo vítima até quando? A guerra o Senhor já venceu, mas Ele quer ver cada um de nós travando as nossas batalhas e vencendo. Quem é Ló? Quem é que o inimigo está agindo aí? É o marido, é a esposa, é o filho? Ou o que é Ló? Não é? Para um a batalha pode ser na saúde, para outro pode ser na vida financeira. Se você não batalhar, ninguém vai batalhar por você. Se você não entender que o Senhor é contigo, Ele já te deu armas e você vai batalhar e vencer, como é que você vai? Paulo diz a Timóteo, primeira carta, capítulo 6, versículo 11. Quem está vivo ainda, diga amém. Está dormindo ainda, diga amém. Aleluia. 1 Timóteo 6, versículo 12, está escrito assim, ó. Milita a boa milícia da fé. Toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Mando-te diante de Deus, que todas as coisas vivificam, e de Jesus Cristo, que diante de Pôncio Pilatos deu testemunho de boa confissão, que guardes este mandamento sem mácula e repreensão, até a aparição de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual a seu tempo mostrará o bem-aventurado e único poderoso Senhor, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Milita a boa milícia da fé. Combata. Enquanto estivermos nessa vida, vai ser batalha em cima de batalha. Mas se o Senhor estiver com você e você estiver com Ele, vai ser vitória em cima de vitória. E por fim, a maior de todas, que é a eternidade com Ele. Tem gente que o inimigo está pintando e bordando, e você vai deixar o inimigo continuar vencendo até quando? Você vai deixar o inimigo continuar ganhando território até quando? Você vai ficar sentado de braço cruzado? Deus quer ver você se levantando e dizendo, basta, chega, Deus é comigo, eu vou à batalha, eu vou vencer, essa situação vai mudar, e o nome do Senhor vai ser glorificado.
Colossenses, carta de Paulo aos Colossenses, capítulo de número 1, o versículo de número 23 diz assim: se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Deus espera que nós permanecemos fundados e firmes na fé, não nos movamos da esperança. Oh, querido, o Senhor não vai abençoar. Diga assim, Ele já abençoou. Diga assim, Ele já deu a vitória. Diga assim, vai se tornar realidade na minha vida. Levante as mãos e declare: a minha vida é abençoada, o meu casamento é abençoado, a minha família é abençoada. Diga: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Diga: haverá provisão e prosperidade. A bênção do Senhor me alcançará em todas as áreas da minha vida. Diga assim: me fortalece, meu Deus, porque eu vou batalhar e vou vencer, e o inimigo não vai ficar com nada, nem uma unha vai ficar, em nome do Senhor Jesus. Permaneça firme na fé, permaneça firme. Jesus já triunfou. Capítulo 2 aqui de Colossenses, capítulo 2, versículo 15 diz: e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Jesus já venceu. E diga para a pessoa que está do lado dele: faz de você mais do que vencedor. Não caia no engano do inimigo, não caia nas mentiras do diabo, não caia no engodo do inimigo. Deus tem para você uma vida abençoada, Deus tem para você um casamento abençoado, e Ele quer ver você lutando e batalhando. Isso vai ser realidade na sua vida. Abraão foi, perseguiu, lutou, venceu e trouxe tudo de volta. Nada ficou na mão do inimigo. Se você não lutar, ninguém vai lutar por você. Deus não quer ver povo com pensamento vitimista, derrotista. Deus quer levantar um exército de homens e mulheres que oram, que jejuam, que vigiam, que usam a armadura, que tem o escudo da fé preparado, a espada da palavra, o capacete da salvação. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Os demônios estão aí à solta, minha gente. O negócio não está brincadeira, não. É demônio por cima de demônio aos montes. E se você não batalhar, eles vão entrar para te arrebentar. Agora, se você entender e batalhar, o Todo-Poderoso vai estar com você e vai te dar vitória. O inimigo vai bater retirado. Volta lá comigo para terminarmos em Gênesis 14. Gênesis 14, ele vai, ele vence, traz tudo de volta, porque Deus era com ele. Aí o versículo 18 diz assim, Gênesis 14, 18. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e este era sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou-o. Melquisedeque abençoou Abrão e disse: bendito seja Abrão do Deus Altíssimo, possuidor dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas... Abrão foi beneficiado pelo Todo-Poderoso. O Todo-Poderoso foi com ele, e o Todo-Poderoso deu a vitória, e o Todo-Poderoso também está aqui, e ele quer ir com você, na tua vida, na tua casa, no teu trabalho, para te fazer mais do que vencedor. Quem entendeu, diga glória a Deus. Se coloque de pé, por gentileza, nós vamos orar. Tem muitos aqui que estão desistindo da batalha. Tem muitos aqui que não têm mais forças para lutar, mas Ele vai renovar suas forças, Ele vai fortalecer, Ele vai pôr a armadura dEle sobre a tua vida, e você vai batalhar e vai vencer. Ele não quer ver você desistindo nem desanimado. O Abraão foi, atacou, feriu, perseguiu e venceu. Tem gente que começa, mas não termina. Começa a orar, dali a pouco desanima. Começa uma campanha, dali a pouco desanima. Começa a buscar, dali a pouco desanima. Começa a interceder, dali a pouco desanima. Vai ficar nisso até quando, irmão? Tem que orar e continuar orando. Tem que buscar e continuar buscando. Tem que continuar perseverando. Não pode parar, nem pode desistir. Porque essa batalha que você está vencendo, creia, Deus vai te dar vitória. Mas amanhã vai vir outra. E você tem que estar preparado para enfrentar, porque tem que ser outra vitória. E depois vai vir outra, e enquanto estivermos nessa vida, vai ser cheio de luta. Ô, pastor, é praga? Não, irmão, é a realidade da vida. É a realidade da vida. Mas Deus vai estar com você e vai te dar vitória sobre todas elas. Vai te dar vitória sobre todas.
Agora, você tem que fazer sua parte. E o Senhor vai te fortalecer. Não é por acaso que o Abraão é o pai da fé, não é? Nós temos que permanecer na fé. Nós temos que estar firmes na fé, firmados no Senhor. Ele vai te fortalecer. Pode o inimigo ser grande, pode você se achar desse tamaninho, mas é o poder de Deus que se aperfeiçoa em você. É o Todo-Poderoso que te fortalece e te renova. Nós vamos orar, nós vamos falar com Ele.